você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos do dia 17 de novembro, que é o Dia da Criatividade, né? A criatividade é considerada aí como uma aptidão para inventar ou criar coisas novas. Uma pessoa criativa é uma pessoa inovadora. E a nossa convidada de hoje para falarmos sobre esse assunto é a jornalista e radialista Lana Francis, para falarmos sobre a criatividade hoje aqui no Entrevistas DPE. Seja muito bem-vinda, Lana, de casa, mas seja muito bem-vinda, nossa irmã, nossa companheira, nossa colega de trabalho. Ô, Adriana, muito obrigada por essa recepção. Muito bom estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é um assunto tão importante, que é a criatividade. Com certeza. Conhecendo um pouco da profissional Lana, vejo assim um grande potencial em você, né? E com isso, a criatividade significa o quê na sua vida profissional? A criatividade na minha vida profissional, Adriana, ela é a base de tudo. Porque realmente, como jornalista, para escrever uma matéria, precisa da criatividade. Por mais que tu tenha ali um conteúdo, uma boa história, você tem que ser criativo para poder contar essa história de uma forma que as pessoas gostem. E até quando a gente vai entrevistar também alguém, a criatividade ela é muito importante para poder desenvolver boas perguntas, para poder fazer um improviso, se alguma coisa acontecer ali de errado naquela situação, mas aí a gente não pode deixar que o telespectador, que o ouvinte sinta que está acontecendo algo diferente ali nos bastidores. Por isso que a criatividade é uma base e realmente faz total diferença no meu dia a dia. O grande profissional também, ele se vira nos 30, como diz, né? Já te vi em situações de o convidado faltar e não tinha, estava ao vivo e você se virou ali na hora. Nossa, eu não esqueci disso, eu fiquei impressionada com essa situação, porque não é qualquer profissional que tem essa criatividade. Muito obrigada. De se rebolar em cima da hora e fazer acontecer e ser criativo. Porque nessa área é preciso muita criatividade, com certeza. Sim, e é algo que eu venho construindo no decorrer, né, da minha vida profissional. E não só profissional, no meu dia a dia mesmo. É um assunto que eu gosto muito e por conta disso eu volto os meus estudos muito para isso, para a criatividade. Porque, sim, é algo que a gente consegue construir e estudar. Você acredita, Lana, que todos possuem esse potencial da criatividade? E por quê? Acredito, e é comprovado já, que qualquer pessoa pode desenvolver a criatividade. Não, tem muitas pessoas que falam, eu não sou criativa, eu não sou criativa, eu não tenho esse dom, mas é algo que pode ser construído. A criatividade, ela nada mais é do que você ter uma coleção de informações que você junta naquele momento quando você está precisando para algo específico. Por isso que uma dica muito importante para quem quer desenvolver a criatividade é justamente não se apegar só a uma linha. Por exemplo, eu gosto de filme de ficção. Mas aí não se apegue só a assistir filme de ficção. Assista uma comédia, assista um dorama, porque aquilo ali vai abrindo um leque de possibilidades, de informações diferentes. E em um momento que você precisar de algo relacionado a qualquer coisa, lá no seu subconsciente vai estar arquivado no seu HD essa informação que pode trazer à tona o que nós chamamos de ideia baseada na criatividade. Muito bem. E é como você fala, é um leque ali de conhecimentos que você vai colhendo um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e você vai construindo ali, tendo esse armazenamento aí de várias ideias. Exatamente. Muito interessante. Dica maravilhosa. Aí você fala assim, Lana, mas você falou sobre filme. A pessoa, ela pode um dia jogar futebol, no outro dia pode ir jogar um videogame, pode ir colecionando informações, ler livros. O que acontece? A ideia é justamente acumulando informações.
Isso faz a pessoa ser mais criativa. E também ter aquele momento de descanso, de descansar a mente. Geralmente, as melhores ideias, elas surgem quando realmente a pessoa ela tá descansada, ela dormiu bem, ela se alimentou bem, ela tá no momento de diversão. Muitas histórias de pessoas que tiveram grandes ideias, falam assim, surgiu do nada. Não surgiu do nada. Aquela pessoa, ela estava num momento de repouso e assim o cérebro conseguiu processar várias informações e assim surgiu uma boa ideia. Uma mente cansada não consegue produzir nada, Não consegue produzir nada. Uma mente assim estressada, acelerada no dia a dia. Você tem que ter aquele momento de repouso, de descanso, para que você possa ali descansar e as ideias virem aí a fluir na sua mente, né? É como eu sempre digo, na minha experiência como locutora, que eu venho adquirindo ao longo dos tempos também, a criatividade ela é muito válida, é como você fala, até para a técnica do improviso que a gente tem que ter muito, né? E ali você pega uma dica, você vê fulana, ouve fulana, acompanha aquela dali, acompanha aquela outra, cada uma tem seu jeitinho diferente, não que eu vá copiar, mas se eu me ver em determinada situação, eu vou me lembrar daquilo que eu vi. É como você citou os filmes aí de exemplo. Muito boa dica, gostei muito. Vivendo e aprendendo com esse povo aí do jornalismo, que a gente aprende muita coisa. Essa somatória também aí de experiências, né? Essas vivências que a gente tem do dia a dia uns com os outros, a gente vai aprendendo um pouquinho um com o outro. Isso é muito bom. Sim. E que importância aí o Dia da Criatividade tem para você e para a sociedade? Então, o Dia da Criatividade, inclusive a gente estava vendo nos bastidores, né, Adriana, que são 2 datas, né? Exato. É comemorado no dia 17 de novembro e também no dia 21 de abril. No dia 21 de abril é o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação e dia 17 é o Dia da Criatividade, 17 de novembro. Então, essa data ela é importante para justamente lembrar a sociedade que a criatividade ela é base para qualquer profissão, para qualquer área da vida, né? Não só profissional, mas a vida mesmo ali no dia a dia. Uma pessoa, uma mãe, ela tem que ser criativa para poder lidar ali com a rotina dos filhos, é escola, é casa. Se uma mãe não tiver uma criatividade ali para todo dia estar fazendo algo gostoso, diferente para o filho comer, vai chegar uma hora que o filho vai dizer, tô enjoado, não quero. E criança é diferente, né? Então, ali, a criatividade realmente ela tá com a gente. E muitas pessoas, elas não valorizam isso. Elas não entendem que é algo que pode ser construído, que é algo que pode ser estudado. Inclusive, recentemente, a profissão, as nossas profissões de jornalismo, design gráfico, filmmaker, enfim, elas se uniram em um novo segmento chamado de economia criativa. Que eu achei isso fantástico, porque a nossa profissão era algo que ficava meio que... As pessoas, elas queriam colocar valor no nosso trabalho. Eu só consigo pagar tanto. Mas você não está usando nada, você não está nem suando para fazer aquilo. Mas sim, para a pessoa ter uma ideia, desenvolver essa ideia, foi estudo, foi ali a nossa mente pensando, é um cabelo branco novo surgindo. Anos de prática. Anos de prática. Então, assim, quando a primeira vez, eu lembro, Adriana, a primeira vez que eu escutei esse termo, eu fiquei encantada. Economia criativa. Porque na minha cabeça, para mim, como jornalista, fez total sentido. Então, essa data, o Dia da Criatividade, para mim, é uma data muito importante. E que tem que ser valorizada, né? Sim. E que, assim, a cada ano, as escolas possam trabalhar, desenvolver mais isso nas crianças, sabe? Eu lembro, há um estimular, tempo... né? Estimular a criatividade, né? Há um tempo atrás, tinha um centro de criatividade lá no centro, aqui de Boa Vista, que era uma pedagoga, que todos os sábados ela desenvolvia atividades com as crianças. Era um empreendimento, né? Ela era empreendedora. E justamente para incentivar a criatividade na criança. Muito legal. Muito legal. E eu lembro de uma atividade que eu desenvolvi com ela,
muito, muito, muito interessante, que eu já deixo até aqui a dica para qualquer idade. Ela pegou um papel em branco, um A4, e colocou várias tintas ali, de várias cores diferentes, e pediu para a gente dobrar esse papel no meio e amassar um pouquinho. Quando abriu, formou um desenho. E ela mostrou esse desenho pra gente e pediu para cada um dizer o que era aquele desenho, né? Então, aí é uma borboleta. É um boneco. Enfim, cada um disse uma coisa. O que é isso? É a criatividade. É a mesma coisa de você estar na rua e falar, olha, eu vi um elefante ali naquela nuvem. É a sua cabeça sendo criativa, né? Então, uma dica que eu dou para os pais é não limitar a criatividade do filho. Quando o filho começa a falar, aconteceu isso, poderia ser assim, assim, assim. Menino, para de viajar. Você tá limitando, né, a cabeça da pessoa a pensar. E isso é muito importante na vida adulta, até para encontrar soluções no dia a dia. Exatamente. Quando você se esbarra com um problema, Adriana, terminou o mês, eu não tenho o dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Uma pessoa criativa vai pensar em soluções, né? Exato. É uma coisa que eu gosto muito de falar, para todos, né? Eu acho até que quem me conhece já deve até falar, a pessoa já fala isso demais. Não pensa no problema, pensa na solução, né? E a criatividade ajuda muito. Exato. Muito nisso. Elas estão muito interligadas uma na outra. Sim, porque se a gente foca na solução, rapidinho Faz acontecer. as coisas vão acontecendo naturalmente. Exatamente, com certeza. E a gente falando aqui em escola, também me veio à mente a profissão da professora. Sim. Ela tem que ser muito criativa. Ela está ali numa sala de aula com várias crianças, onde o plano é totalmente flexível pelo fato de são vários comportamentos diferentes. E ali surge uma demanda ali, nossa, isso não estava no combinado. Aí ela modifica aquela aula para chamar a atenção dos alunos, e ali a criatividade ela tem que fluir o tempo todo. Sim. Tá lidando ali com várias vidas, com várias criações diferentes, onde, nossa, eu planejei isso aqui para dar hoje, não estou conseguindo. E aí ela é flexível ali naquele planejamento de aula dela e consegue aprender. Nossa, pense, eu já fui. E sem falar também principalmente as pedagogas, né? Isso. As pedagogas que elas lidam ali com as crianças mesmo na primeira infância, né? Que chama. Isso. Aí tem as datas comemorativas e todo ano tem que fazer as dinâmicas, fazer os jogos, fazer as datas comemorativas, né? As próprias pedagogas brincam dizendo que onde vê uma caixa, uma garrafa, PET, elas vão pegando porque já serve como material pedagógico. Exatamente. Então, imagina a cabeça de uma pessoa quando ela olha para uma garrafa e já vê um instrumento pedagógico. Vê várias possibilidades. Várias possibilidades. Então, isso é criatividade, né? Eu falei sobre essa questão dos filmes. Tem um livro que eu li, Adriana, que eu gosto muito, que é um livro que ele justamente ensina sobre a criatividade, que é Roube como um Artista. Esse livro é um clássico, que ele fala justamente como que você pode coletar essas informações para ser mais criativo. E ele fala sobre essa questão de como não roubar a ideia do outro, mas sim adaptar. Aí tem um jogo, uma dinâmica que ele faz lá no livro que eu achei fantástico. Desenhe um set. Depois você vai desenhar um outro set. Aí você vai desenhar vários sets em uma página. Quando terminar, você vai olhar e você vai ver que nenhum set saiu igual, exatamente ao outro. O que isso significa? Significa que você pode pegar as referências
E por mais que você tente fazer igual aquela pessoa, não vai sair. Por quê? Porque você tem as suas vivências, você tem a sua coleção de informações e o seu jeito de ser, sua personalidade, enfim. Então, buscar referências para ajudar nessa criatividade, mas não copiar. E esse livro me ajudou muito a ter isso. E como a criatividade ajuda a gente até se desenvolver economicamente. Com certeza, em todos os aspectos, tanto pessoal como no profissional, a gente tem que ter criatividade hoje. É como chamado rebolado, né? Tem que se rebolar nessa vida. Sim. A gente tem que ter criatividade para muita coisa. E tem determinadas situações que a gente se faz forçada para ter a criatividade ali, para se sobressair de alguma situação. E como você diz, resolver, achar uma saída. É sempre assim. Ilana, como é que você estimula a sua criatividade? Existem aí habilidades? Você já falou que assiste vários filmes, lê livros, né? O descanso também, né? Mas o que é que você pratica fora essas coisas que nós citamos aqui? Eu gosto muito de, quando eu me sinto cansada, descansar, como você falou, né? Mas quando eu estava até vendo um dia desse um vídeo na internet falando que para cada pessoa existe uma forma diferente de descansar. Muitas pessoas podem pensar assim, para mim, descansar é chegar em casa no domingo e assistir TV. Só que o que acontece? Aquela pessoa é uma pessoa que trabalha o dia todo no computador. Digitando, mexendo com números, com Excel, enfim. Inúmeras possibilidades. Então, a mente da pessoa já está cansada. Então, assistir TV, ter mais aquela informação, não vai ser uma forma de descanso. Entendeu? Então, para cada situação existe. A minha forma de descansar talvez não seja a tua. Então, eu gosto muito de fazer trilha, por exemplo. Entendeu? Eu volto renovada. E no decorrer da trilha, a minha mente ela vai esvaziando. E conforme ela vai esvaziando, as ideias surgem, né? Então, é assim. E não é... Ser criativo não é só também... vou esperar a ideia vir. Não. Muitas vezes a situação tá ali e você tem que resolver na hora, né? Por isso que também a coleção de informações é tão importante. Tem que achar saída, né? Sim. A criatividade, ela faz com que você estimule aí a pensar, a achar uma saída. É aquela questão, sabe, Adriana? A pessoa, ela quer ser criativa, mas não quer ler um livro, não quer assistir um filme, não quer assistir um filme de uma forma crítica. Porque não é só assistir. É assistir falando, será que se de repente fizesse aquela cena de tal forma, entendeu? E se essa imagem, esse livro poderia terminar de tal forma, né? Essa rua poderia ter uma saída diferente, aqui poderia ter uma rotatória. Então, é ter um olhar crítico também sobre o mundo. Aí quem não busca essas informações, de fato, não tem como ser uma pessoa mais criativa. E recentemente você deu uma palestra, né, sobre a criatividade. Fala que palestra foi essa aí que você ministrou, né, na ação da Defensoria Solidária? Sim, eu acho que foi em junho, não, foi em maio, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente o mês que foi, mas todos os anos a Defensoria promove a ação Defensoria Solidária, que leva várias iniciativas para uma escola pública, que a intenção é atender a comunidade do bairro, né? E esse ano foi na Escola Tancredo Neves, e uma dessas iniciativas que a Defensoria levou foi justamente uma capacitação para os alunos para desenvolver as habilidades para as redes sociais, para administrar redes sociais, que a gente sabe que é uma profissão que está vindo aí, que é uma possibilidade de trabalho. Então, foram 3 oficinas com esse objetivo, que teve de edição de vídeo, edição de imagem
e eu apareci com como despertar essa criatividade nas pessoas, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Eu sou muito grata pelo convite, né? Foi um convite assim que eu recebi com muita, muita alegria, porque realmente, como eu falei, a criatividade é um assunto que me agrada muito, eu gosto muito, eu acho que deveria ser trabalhado mais nas escolas. E o retorno foi muito positivo, porque a minha foi justamente a última. Porque, por exemplo, para você editar um vídeo legal, você tem que ter, né, ali um pouquinho de criatividade. Para você fazer um design legal, você precisa ter essa criatividade ativa, né? Então, eu desenvolvi várias dinâmicas com esses adolescentes para desenvolver a criatividade. Uma das dinâmicas foi muito legal, que é justamente a gente começa uma história para você ver como qualquer pessoa pode ser criativa. Eu comecei uma história e cada aluno tinha que dar continuidade a essa história. Que maravilha! Quando eu falar, tinha o tempo contado no relógio, 2 minutinhos, né? Então, cada aluno tinha 2 minutos para continuar. E tinha que continuar do momento que o outro parou. Então, assim, foi muito divertido ver como essa história foi caminhando e teve um final incrível, né? Que, então, se a gente pudesse pegar ali aquela história e escrever, já poderia ser um livro feito de forma coletiva. Então, por isso que eu reforço que é sim possível desenvolver e que todas as pessoas são criativas. Algumas trabalham mais para isso. Outras deixam isso um pouquinho mais adormecido. Que atividade legal, hein? Foi uma forma realmente muito criativa de estar estimulando a criatividade dessas crianças. Não foi chata, foi super legal, gerou interesse, a participação de todo mundo se envolveu de forma divertida. E não foi chato, porque muitas vezes a pessoa está ali para aprender alguma coisa de quem vai passar, nossa, e fica ali como se estivesse na sala de aula, ali te vendo preso ali, atento, ouvindo o professor falar, dando aquela explicação, mas não, foi de forma lúdica, criativa, estimulou aí, foi o interesse dos meninos e realmente estimulou a criatividade aí da criançada, muito legal mesmo. Foi sim, teve um retorno bem bacana. E você, a gente sabe que a tua vida é corrida, né? Jornalista não para. Não para. Radialista não para. Gente, vai para casa, leva trabalho para casa. É incrível. Verdade. Como é que você já teve aí algum tipo de bloqueio na correria do dia a dia? Teve que conciliar um monte de coisas? Nossa, estava cheia, muito atarefada. Já teve algum tipo de bloqueio? Como é que você lidou com tudo isso? Então, buscando assim na memória, geralmente quando eu vou escrever um texto, eu acho que eu joguei tanto isso pro universo, que o universo já até pegou e devolveu. Que eu entrei na faculdade de jornalismo em 2009, né? Então já tem alguns anos aí. E eu sempre falei assim, eu vou te perguntar, Adriana, se tu pudesse escolher um superpoder, qual seria? Essa inteligência, né? A inteligência? Inteligência. Saber lidar com tudo. Inteligência emocional. Seria tudo. Isso? Não, inteligência de modo geral. Saber tudo, de tudo um pouco. Entendi. E isso vem a criatividade junto também. Sim. Vem uma somatória de coisas. No meu caso, quando eu sentava... Ou melhor, a palavra sabedoria. Sabedoria. A gente tem, não é o suficiente. Eu queria mais. Entendi. Aí, o que acontecia comigo? Quando eu sentava, tinha dias assim que eu estava muito cansada. Porque uma coisa é você ir para a externa para fazer uma matéria e gravar e tal. Isso aí é diversão. Para mim, o trabalho vem depois para escrever a matéria. Então, às vezes, eu já estava muito cansada, tinha que entregar a matéria no dia. E eu sentava e falava assim, oh, meu Deus, se fosse para eu escolher um superpoder, eu queria piscar e minha matéria tá pronta. Eu já pensei isso muitas vezes. Eu queria piscar, minha casa tá toda limpa, o moço feito.
Tudo pronto. Sim, Eu queria piscar, minhas contas estarem pagas. Sim, pra você ver, né? Aí eu ficava... Achava que era só eu que pensava assim. Ai, como eu queria piscar e minha matéria tá pronta, né? Aí hoje nós temos o auxílio da inteligência artificial, né? Isso. Que a gente pode chegar Ajuda lá muito. e falar assim... Eu gostaria de um texto com personagem tal, aconteceu isso, e dá o enter e roll. Ajuda né? muito. Então, muitas pessoas, elas criticam a inteligência artificial na nossa profissão da criatividade, né? Que usa a criatividade como base. Critica, né? Dizendo que vai perder e tudo. Eu acho que não. Eu acho que é saber usar a inteligência artificial com inteligência, com sabedoria. Tá ali justamente avaliando o que a inteligência artificial está te entregando, né? Se você não sabe escrever um bom texto, você não sabe conduzir uma boa pergunta para aquela inteligência artificial te entregar uma boa resposta. Exato. Né? Então, saber escrever, saber conduzir, e esses anos de experiência sem a inteligência artificial me ajuda a usar hoje com mais sabedoria. Exatamente, realmente. Quando você não faz uma pergunta bem específica, bem elaborada, não vem também umas perguntas tão bem elaboradas. Exatamente. E existe aí, você já falou que faz caminhada, né? Gosta de fazer aí uma trilha para estar esvaziando a mente, estar renovando aí suas energias, a sua criatividade. Mas falando aqui da cidade, né? Para você estar dando um exemplo como pessoa e como profissional, para quem não costuma muito sair, para quem fica aqui na cidade, né? Existe aí alguns ambientes ou momentos do dia aí que você acha mais propício, né, para ser criativa? E você também prefere trabalhar em equipe ou sozinha quando está em desenvolvimento de uma ideia? Depende. Depende, são várias situações. Depende do momento, depende do trabalho, né, do projeto. Se for um projeto que eu precise ficar ali um pouquinho mais concentrada, eu prefiro ficar sozinha, né? Se for para escrever um texto, por exemplo, eu prefiro ficar sozinha. Agora, se for para desenvolver um projeto em grupo, tá ali realmente a conversa, ouvir o que cada um tem a dizer, a gente junta tudo. Por isso as reuniões são importantíssimas, né? Uma coisa muito importante para a criatividade, Adriana, é saber ouvir também, sabe? Tem muitas pessoas que elas acham que sabem de tudo. E isso é muito ruim. Isso não é bom. Essa é a pior burrice que existe na face da Terra. Eu também acho, eu concordo com você. É achar que sabe de tudo, sabe? A gente não sabe, a gente está em constante aprendizado. Exatamente. E saber ouvir o que o outro tem a dizer e saber filtrar também é muito importante para a criatividade. Então, no meu dia a dia, a minha resposta para esta tua pergunta depende da situação, do projeto, enfim. E você teve aí alguma experiência de sucesso onde uma ideia criativa transformou um projeto ou o processo daquilo que você estava fazendo? Sim, várias situações em que a criatividade fez a diferença, sim. Você pode contar alguma para nós? Olha, teve uma que eu acho que todo mundo já está até cansado de ouvir sobre essa situação, que foi uma matéria que eu não tinha sido pautada. Eu estava indo para Pacaraima fazer a cobertura de uma visita de um ministro, o ministro da Saúde na época. No caminho, eu vi vários venezuelanos vindo a pé para a capital e eu olhei para aquilo ali e resolvi fazer uma matéria. Para minha surpresa, o fato de eu ter visto aquilo com um olhar diferente, em 24 horas a matéria alcançou mais de 1 milhão de visualizações no Facebook na época. Olha que bacana. E despertou a atenção das emissoras do Brasil inteiro, emissoras nacionais e também internacionais, para o assunto que até então ninguém tinha falado. Olha que legal. Então, essa criatividade de falar, não, para,
vamos parar aqui, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Que parte muito também da iniciativa, né? Esse foi um momento que a criatividade fez total diferença na minha vida. Olha que bacana, porque assim, o jornalista ele já tem aquela visão de que ele tem que passar informação, né? E muitas vezes está acontecendo ali na vista da pessoa e a gente como pessoa comum não tem a ideia que um jornalista tem. Se não, vou pegar essa situação, uma situação assim que o mundo precisa saber. Né? E eu tô aqui agora e está acontecendo. Mas isso é trazendo muito para minha profissão, né? Aquela questão também de ter a iniciativa, né? Exato. Mas vamos supor uma pessoa que está fazendo uma roupa de crochê, né? Tu tá fazendo ali e tal, aí lá no final tu percebe que tu errou um ponto. E esse ponto desandou a tua peça todinha. Aí tu vai olhar e tu vai pensar, eu desmancho? Ou será que se eu fizer de tal forma, eu consigo resolver isso sem precisar desmanchar? Você pode perguntar para qualquer pessoa que faz, né? Que tem essa habilidade, que desenvolveu essa habilidade, que conforme vai praticando, vai encontrando meios de solucionar aquele erro naquele ponto lá em cima, no começo do teu trabalho, sem precisar desmanchar tudo. Entendeu? Às vezes será preciso desmanchar tudo, voltar, né? Mas às vezes não. Então, é como eu digo, uma costureira também, às vezes a pessoa chega lá, o cliente chega, eu preciso fazer tal coisa com a minha roupa. Se a costureira não tiver ali uma criatividade para desenvolver aquilo que a pessoa, a cliente ou o cliente está pedindo, ela vai perder o cliente, né? Porque ele vai atrás de alguém que consiga resolver aquilo que está sendo solicitado. Verdade, com certeza. E a gente até já falou, né? Eu ia te fazer a seguinte pergunta, na sua opinião, a tecnologia é uma aliada ou inimiga da criatividade? É uma aliada. É uma grande aliada, uma né? grande aliada, é saber. Eu vou brigar com algo que é maior do que eu? Não vou. Eu fico indignada quando eu vejo alguém pegando e falando mal da inteligência artificial. Eu fico indignada, porque é saber usar. É saber usar. É saber usar, entendeu? Esses dias eu estava entrevistando o professor Maurício Doen, que é um pós-doutor em semiótica, né? E ele estava falando justamente sobre se você vai pedir para o ChatGPT criar uma imagem de um indígena Yanomami, a imagem que ele vai trazer é a imagem de um indígena americano vestido com roupa social. E eu não acreditei nisso. Eu falei, como assim? Eu não acreditei. Quando a entrevista terminou, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no ChatGPT e pedir uma imagem de um indígena Yanomami e apareceu exatamente a imagem que ele falou. Então, assim, você tem que ser mais específico. Tem que saber lidar com aquilo. Não é que vai te substituir, vai te agregar, vai te ajudar. Com certeza. E eu não vou brigar com algo que é maior do que eu, já tá aí, já existe. Eu fiquei um pouco assustada agora recentemente com a situação de que há um ano, as pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo com o ChatGPT. Tentando entender, aí quem teve curiosidade foi buscar aprender a usar e tal, não sei o quê. Agora que as pessoas já estão adaptadas, já estão acostumadas, lá vem o WhatsApp com uma atualização e surge o Meta. Muito mais rápido, ele ainda está em processo de desenvolvimento, não foi liberado para todo mundo, mas isso me assustou, porque se o ChatGPT foi uma evolução, deu um 360, uma chacoalhada na vida de um monte de gente. Sim. E em um ano, ele já foi praticamente substituído por um muito mais acessível, que está ali no WhatsApp, numa lupazinha ali, muito mais prático. Imagina como é que não vai estar daqui um ano. Mas é o que eu te falo.
Tem que saber usar. Mas é o que eu te falo, eu não vou brigar com isso. Eu vou tentar me atualizar sempre, né? Apesar que essa questão da atualização tem se tornado cada vez mais difícil, porque quando tu pensa que tu aprendeu, aparece uma coisa, aí depois aparece outra, e se a pessoa for, sempre vai ficar doida, né? Exato. A gente tem que se atualizar, pelo menos correr atrás, pelo menos da metade, de aprender a metade dessas coisas. Dependendo da profissão, é muito importante. Isso, com certeza. E eu acho, assim, para a profissão de quem trabalha na comunicação, eu acho super válido. Eu acho que, como você disse, agrega muito, soma muito, principalmente para quem tem uma demanda muito grande, para quem requer tempo, e o tempo não dá tempo. Sim. Então, isso vem aí a somar demais. Agora, as pessoas dizem, o ChatGPT vai substituir o jornalismo. Ok, então pega e pede para o ChatGPT fazer uma matéria sobre uma ação que aconteceu agora, sobre um acidente que aconteceu agora. Ele não tem essa informação. Precisa ter... De onde o ChatGPT tira as informações? De algum lugar. E se ele tira de algum lugar, uma pessoa colocou naquele lugar. Então, sempre vai ter um número 1 que vai trazer essa informação base para os outros utilizarem. Olha aí, a gente não tinha visto por esse ângulo aí que você acabou de falar. E realmente, o ser humano, ele não é insubstituível, ele não é, como é que se diz? Ele não é, a máquina ainda não substituiu o ser humano. Sim, pode até acontecer, por que não, né, dizer daqui lá uns anos, daqui um tempo, ter um robô que vai lá no acidente, coletar as informações e fazer. Eu não duvido mais de nada. Mas aí, Adriana, vem aquela questão. Usar a criatividade para se adaptar. O ser humano, ele é adaptável, né? Com certeza. Então, se vai colhendo as informações no decorrer da vida, vai se adaptando. Quantas outras profissões deixaram de existir, né? E hoje em dia, outras surgiram que não existem mais, as pessoas se adaptaram para as novas, né? Isso. Então, o ser humano é adaptável e é usar a criatividade para poder migrar para essa nova realidade. Se reinventar, acompanhar, tudo isso requer da nossa criatividade. Exatamente. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E que conselhos e dicas você daria aí para as pessoas melhorarem a sua criatividade? Eu deixo o conselho... que é basicamente um resumo do que já foi dito aqui. Leia mais, assista mais, descanse mais, beba muita água, se permita e dê espaço à sua criatividade. Não se questione, sabe? Se você está imaginando uma coisa, deixa imaginar. Nem que você não precisa nem contar para outra pessoa. Mas aquilo ali pode ser um exercício. Tente exercitar mais, né? Se você pega um controle de uma central de ar, de repente... o que mais que poderia ser isso aqui? Poderia ser um telefone? Poderia ser um passador de roupa, uma chapinha? Enfim, tente olhar para os objetos e encontrar outras possibilidades de usar aquilo, né, para exercitar justamente essa mente criativa. Muito bem, muito bom, excelente, perfeito. Isso é tanto bom para a vida profissional quanto na vida pessoal. A gente tem que ter ela ali, junto do nosso lado, a criatividade. Sim. A minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, quando não tinha o refrigerante, ela pegava o limão e amassava dentro da água, né? Então, ela estava usando a criatividade dela para que não faltasse a bebida, que ela achava muito importante ter junto com a refeição, né? Então, todos nós temos a criatividade dentro da gente, né? É só não deixar travar. Às vezes, a gente duvida da gente mesmo, né? Será que o que eu estou pensando é certo, é errado? Ai, meu Deus, ai. Vai lá, faz, né? Outra pessoa que você citou aí que tem uma criatividade de sobra são as mães. Sim. Nossa, elas eu ainda fazem. Não sou, mas eu tenho uma mas você que tem uma. Precisou ser muito criativa. Nossa, realmente. Eu como mãe, né, mãe de 3, a criatividade ela tem. Se não tem, faz vir, porque requer.
Você tem que ter criatividade para tudo, para lidar com os filhos, para lidar com a vida, para lidar com a profissão, para lidar com tudo. A criatividade, ela está muito interligada na gente. E se a gente a tem, facilita muito a vida. Né? Sim. Recentemente eu assisti um filme que eu achei muito legal a história do... Eu não vou lembrar agora o nome do filme, mas eu assisti um filme que conta a história do homem que criou o salgadinho apimentado, sabe? Era algo que não existia. E ele era simplesmente um mexicano que morava nos Estados Unidos e ele trabalhava numa fábrica, na fábrica de salgadinho. E a fábrica tava para falir, e ele assistiu um vídeo do dono da fábrica falando: pense como dono. Aí ele falou: pense como dono. E tava naquela ameaça da fábrica fechar, e precisava de uma solução. Aí ele: pense como dono, pense como dono. Aí ele tava no parque e ficou repetindo aquilo, né? Pense como dono, pense como dono. Aí ele pegou, e eu vou dar spoiler do filme agora. Ele estava no parque. Aí ele percebeu que no parque que ele estava, tinham muitos mexicanos como ele. E todos estavam colocando pimenta em tudo que comiam. Aí ele falou assim: gente, não tem um salgadinho com pimenta, sendo que tantos por cento da população aqui nos Estados Unidos são mexicanos. Não, peraí. Ele chamou a mulher dele, eles fizeram a receita de forma improvisada e eles foram até ele e mostraram: tá aqui, olha, o salgadinho apimentado. E o dono falou: vamos fazer o lançamento aqui de 500 unidades. Se vender, a gente vê o que acontece. Vendeu tudo. Aí, na segunda ligação que ele fez: olha, eu quero uma nova remessa. Aí ele disse: mais 500, doutor? Não, eu quero 5 milhões de unidades. Então, assim, as ideias, elas podem estar bem perto de onde a gente... ali do nosso dia a dia. Nunca ninguém tinha olhado para aquela necessidade. E foi o dia a dia dele que mostrou que se criassem um salgadinho com pimenta, todos os mexicanos iam querer comprar. Igual aquela história do filme também, que eu não me recordo o nome. Todo mundo, a pessoa tirou a ideia, né? Teve essa criatividade, tirou a ideia do esfregão. Eu não sei se você chegou a assistir esse filme. Até aquela moça bonita, não me recordo o nome da atriz, que ela apresentou o filme Esquadrão Suicida. Ela é muito bonita, uma loura. Ela foi a protagonista do filme, né? Ela criou aquele esfregão que ele vai na água, ele torce sozinho. Tudo foi ela. Ela passou por vários processos. Então, ela sofria muito limpando a casa. Era a vida corrida. Ela trabalhava fora, ela limpava a casa. E é assim a reclamação, de modo geral, de mães que trabalham fora e são donas de casa, né? Chega em casa, você trabalha mais do que fora. Chega em casa, você vai limpar a sua casa, você vai dar conta da sua casa. Então, no pensamento dela, toda mulher limpa a sua casa, né? É de praxe você limpar a sua casa. E, nossa, é muito sofrido. Tu vai lá varrer, tirar a sujeira, tirar o pó. Depois você vai com um pano passar a água, passar o pano na casa. E ela teve essa ideia, né, essa criatividade, passou por vários processos de criação, chegou a ser roubada a ideia dela e brigou na justiça, foi e veio e aconteceu. Findou que, já chegando nos finais do filme, foi concluído a ideia dela, né? Foi super aprovada, foi muito vendida. Essa mulher ficou riquíssima com essa ideia. Tá vendo? Tá vendo aí o que a criatividade faz na vida das pessoas? Ela transforma a vida. Se você pratica a sua criatividade, pode ter certeza, você vai ter muitos progressos na sua vida. Exatamente, essa é a ideia. A gente requer da criatividade para tudo. Na vida pessoal, na vida profissional, em tudo. A gente tem que ter criatividade. Essa é a ideia. Por isso que eu sou tão fascinada pelo tema. Realmente. E você faz muito bem o seu papel, Lana, porque, sabe, eu vejo você se sair de cada situação. Isso
isso aí a gente deixa em off. Porque eu disse, gente, a pessoa, ela tem muitos anos de profissão, ajuda sim, porque já tem assim uma certa caminhada, né? Isso ajuda muito. São os calos da vida. Gente, mas é cada situação que a pessoa conta pra gente que, olha, é engrandecedor você compartilhar isso, né? Vivenciou muitas coisas, foi isso que foi fazendo essa somatória da profissional que você é hoje. E muita criatividade, e muita criatividade, e muito para passar, para quem está perto de você, aprende muito com você. Obrigada. Meus parabéns, obrigada por ser minha colega de trabalho. Ah, eu que agradeço. Você é muito criativa, faz jus a ser chamada até para estar dando palestra, ministrando palestras, e faz muito bem. Ah, muito obrigada. Obrigada Parabéns. Obrigada de verdade. Inclusive, você falou agora, eu lembrei que eu também, além dessa da Defensoria, também agora esse ano eu ministrei uma sobre criatividade no jornalismo, né? Que legal. Na Essa UFRR, foi aonde? Olha. Foi na Universidade Federal para os alunos do primeiro semestre de jornalismo. Que justamente sobre essa questão, a gente chama um termo técnico, né? Que é virar a pauta. Como a gente está lá, foi fazer uma matéria e acaba que não aconteceu, né? Aí vai deixar a pauta cair, não vai voltar com a matéria? Não, volte com a matéria, entendeu? Aí quais os caminhos para não deixar a pauta cair, como a gente chama, né? Exato. É que vem ali a criatividade, foi uma experiência também muito bacana para mim. Olha que legal. Uma coisa, o nosso professor Maurício Zoen, né? Ele sempre, quando ele está ministrando suas aulas, dando seus cursos, ele sempre pega aqueles alunos dele mais antigos se sobressaíram de certo modo na profissão, né? Que com a criatividade aí conseguiram inovar, conseguiram crescer profissionalmente, crescer e aparecer, né? Porque essa vida da comunicação é isso. Quando você cresce, você aparece. E aí ele sempre chamava os colegas para estarem lá falando, contando como é que foi sua experiência, o que é que ele fez para inovar, como é que ele fez para estar naquela situação ali que fez sucesso, que está fazendo sucesso. Isso era tão bom, essa troca de experiência, a gente vivenciar ali junto com eles, né? Chamava aquelas pessoas e aquela troca de ideia. Era tão gostoso, como ele sempre faz. Isso é tão bom, isso é tão gratificante. Sim. Você vai se apaixonando cada vez mais pelo que você faz e vendo os outros relatando assim a história deles. Sim, é maravilhoso. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Lana, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo, que foi muito gostoso. Todo dia a gente aprende mais com vocês da área do jornalismo. Isso é tão bom, isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais sobre esse tema que eu gosto muito. E vamos lá, gente, vamos desenvolver a criatividade. Não tem idade, não tem hora para você ter boas ideias. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço, Lana. Nós convidamos a jornalista e radialista Lana Francis, uma moça muito experiente na área, muito criativa, por sinal, para falarmos aqui sobre esse assunto no Entrevistas DPE, né, gente? Onde a criatividade é considerada aí como uma aptidão para inventar ou criar coisas novas. Uma pessoa criativa, como eu digo, é uma pessoa inovadora. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE na Rádio Defensoria. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.